Você já presenciou algo que desafia toda lógica, algo tão poderoso que parece impossível aos olhos humanos? E se eu te dissesse que milagres assim estão registrados na Bíblia, narrativas tão extraordinárias que até hoje intrigam cientistas, historiadores e pessoas de fé? Neste vídeo você vai conhecer os milagres mais impressionantes das Escrituras Sagradas, e o último deles pode mudar a forma como você vê o mundo. Então prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode transformar sua fé para sempre. Imagine um povo encurralado entre um exército furioso e um mar imenso, sem escapatória. As chances de sobrevivência? Nulas. Mas aí, algo completamente fora da realidade acontece. As águas se dividem, formando paredes líquidas de cada lado, e um caminho seco se abre bem no meio do mar. Essa é a travessia do Mar Vermelho, liderada por Moisés, talvez o milagre mais cinematográfico da Bíblia. O povo de Israel havia acabado de escapar da escravidão no Egito, mas agora estavam prestes a ser recapturados. Deus então ordena a Moisés que levante seu cajado sobre o mar, e então, o impossível, o mar se abre. Milhares de homens, mulheres e crianças atravessam em segurança. E quando os egípcios tentam seguir, as águas retornam e os engolem. Muitos estudiosos tentaram explicar esse fenômeno com ventos fortes, marés incomuns ou até fenômenos naturais raros. Mas nenhum deles explica a precisão, o tempo exato e o impacto dessa travessia. O que fica é o mistério e a fé. Agora imagine passar 40 anos no deserto, enfrentando fome, calor escaldante e total escassez. Foi exatamente isso que os israelitas viveram após saírem do Egito. E mesmo nesse cenário extremo, o povo não foi abandonado. Deus alimentou cada um deles com o maná do céu, um alimento misterioso que caía todas as manhãs como orvalho sobre o acampamento. Um milagre que durou 4 décadas. O maná tinha gosto de mel e era suficiente para alimentar toda a nação. Mas ele vinha com uma lição: confiar diariamente em Deus. Não adiantava guardar para o dia seguinte. O excesso o apodrecia. Era um lembrete contínuo de que o sustento vinha do alto. Já imaginou viver sem supermercados, sem plantações, dependendo totalmente de algo que cai do céu todos os dias? É um dos milagres mais silenciosos, mas também dos mais impactantes. E que tal um milagre que desafia a física do universo? Imagine o sol parando no céu. Isso aconteceu durante uma batalha liderada por Josué. O povo de Israel estava em guerra contra vários reis inimigos, e Josué pediu algo extraordinário: que o sol e a lua parassem para que tivessem mais tempo para vencer. E assim foi. O sol parou e a lua se deteve, e não houve dia semelhante a este. Josué 10:13. Os relatos dizem que o dia se estendeu até que os inimigos fossem completamente derrotados. Hoje, cientistas buscam explicações em eclipses, anomalias atmosféricas ou erros de calendário. Mas como explicar o relato de que o tempo foi literalmente estendido? Não é só sobre a luz do dia, é sobre o controle total de Deus sobre o tempo e o espaço. Isso muda tudo. Vamos agora para uma cena comovente. Um profeta solitário, Elias, enfrenta centenas de sacerdotes de um deus pagão, Baal, em um desafio público. Quem conseguir fazer fogo descer do céu para consumir um sacrifício, provará que seu Deus é o verdadeiro. Os profetas de Baal clamam o dia inteiro e nada acontece. Elias ora uma única vez, e então o céu se abre e o fogo consome tudo: sacrifício, madeira, pedras, água, tudo. Esse milagre não é só um espetáculo visual, é um sinal claro de que Deus responde à fé sincera, mesmo quando ela é minoria, mesmo quando tudo parece perdido. Elias estava sozinho, mas não estava só. Esse episódio ecoa até hoje como um símbolo de coragem espiritual e confiança total em Deus. E falando em fogo do céu, vamos lembrar de um dos julgamentos mais temidos e dramáticos da Bíblia: a destruição de Sodoma e Gomorra. Essas cidades, conhecidas por sua maldade, foram consumidas por fogo e enxofre vindos do céu. Abraão havia intercedido por elas, tentando encontrar justos que justificassem a misericórdia divina, mas não havia. Somente Ló e sua família foram poupados. O milagre aqui não está apenas na destruição em si, mas no resgate. Um anjo guiando os escolhidos para fora da cidade antes que tudo fosse consumido. Os estudiosos modernos analisam essa narrativa à luz de possíveis erupções vulcânicas ou chuva de meteoros. Mas, novamente, a questão não é o mecanismo natural, é o tempo, a precisão e o contexto divino. O aviso, a chance de arrependimento e a salvação de uma única família mostram que,
Mesmo em meio ao juízo, há graça. Outro milagre de tirar o fôlego acontece no tempo do profeta Eliseu. Certa vez, um machado, objeto caríssimo e essencial naquela época, cai em um rio. Um dos discípulos do profeta clama por ajuda, pois o machado era emprestado. Eliseu então corta um pedaço de madeira, joga na água e o ferro flutua. Isso mesmo, o metal, que naturalmente afunda, sobe à superfície. Parece simples, mas carrega uma mensagem profunda. Deus se importa com os detalhes. Um machado pode parecer algo pequeno diante dos grandes milagres bíblicos, mas para aquele homem era o símbolo de sua responsabilidade, de sua honra, e Deus agiu. Esse milagre nos lembra que nada é pequeno demais para ser levado a Deus em oração. Outro episódio poderoso envolve o profeta Daniel, lançado em uma cova cheia de leões famintos por se recusar a adorar o rei. Uma sentença de morte sem chance de apelo. Mas ao amanhecer, o rei encontra Daniel ileso, com os leões acalmados ao seu redor. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, declara ele. Um milagre de proteção que mostra que, mesmo cercado por perigos, Deus é o nosso escudo. E quem poderia esquecer da multiplicação dos pães e peixes? Com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E ainda sobra comida. Esse milagre mostra que, nas mãos de Deus, o pouco se torna abundância. É uma mensagem de provisão, compaixão e generosidade divina que atravessa os séculos. Por fim, há o impressionante milagre da cura do cego de nascença. Jesus encontra um homem que nunca havia enxergado a luz do dia. Ele cospe no chão, faz lodo com a terra, passa nos olhos do homem e o envia para lavar-se no tanque de Siloé. E então, o impossível, o homem vê. Não era apenas visão física, era o despertar de uma nova vida, uma nova realidade, uma fé inabalável. E então chegamos ao milagre mais extraordinário já registrado, a ressurreição de Jesus Cristo. 3 dias após sua morte brutal na cruz, seu corpo já selado em uma tumba, guardado por soldados romanos. E então, o túmulo está vazio. Testemunhas afirmam tê-lo visto, tocado, ouvido. Ele aparece a dezenas, depois a centenas de pessoas. A ressurreição não é apenas um milagre, é o fundamento de toda a fé cristã. A ciência tenta explicar com teorias de alucinação coletiva, roubo do corpo ou lenda construída ao longo do tempo, mas nada explica o impacto desse evento. Homens e mulheres comuns, transformados em missionários dispostos a morrer pela verdade que viram com seus próprios olhos. A ressurreição mudou a história da humanidade e pode mudar a sua vida também. Agora pense comigo, qual desses milagres mais tocou o seu coração? Qual deles te fez olhar para o céu com mais fé? Se você crê que o impossível ainda pode acontecer, comente agora: eu creio no Deus do impossível. E se você quer se aprofundar ainda mais nos mistérios e maravilhas da Bíblia, não pare por aqui. Assista agora ao nosso vídeo sobre as profecias mais impressionantes que já se cumpriram. Você vai se surpreender com a precisão e o impacto delas. Clique no vídeo na tela e continue essa jornada de fé e descobertas. Até lá, que Deus te abençoe poderosamente.